Olá, queridos, estamos aqui no nosso primeiro podcast da Renove Church e hoje, justamente no dia do meu aniversário, 4 anos de Renove, estou recebendo aqui um presente de Deus aqui na nossa igreja, que é o pastor Mac Anderson. É um pastor que me inspira demais. Eu costumo dizer que modelos positivos nos inspira, modelos bem-sucedidos nos inspira, e da mesma forma que Josué foi inspirado por Moisés, né? O Eliseu foi inspirado pela vida do profeta Elias, pelos seus resultados, pela forma como Deus o usava. Se você parar e pensar que o Salomão também foi inspirado pela vida do seu pai, o Davi. O Timóteo também foi muito inspirado pelo apóstolo Paulo. E hoje eu estou aqui recebendo aqui na nossa igreja o pastor Mac Anderson, e eu estou tão feliz com isso. Obrigado, pastor Mac Anderson, por ter aceitado o nosso singelo convite. É o nosso primeiro podcast. E eu quero dizer aqui publicamente que a sua vida me inspira, a sua vida nos abençoa. Eu acredito que não é só a minha, mas o Brasil tem sido abençoado, como eu falei nos bastidores. O Brasil tem sido abençoado pela sua vida. Muitas igrejas que você tem visitado têm sido abençoadas. O pastor Mac Anderson tem sido, para mim, como uma ponte de ouro, né? E ponte de ouro nos leva à nossa próxima estação, nos leva ao nosso novo nível, ao nosso novo estágio, onde novas bênçãos são liberadas na nossa vida. E eu, conversando com o pastor Mac Anderson, eu recebi tantas chaves poderosas, gente, que muitas portas se abrirão nesses próximos dias através das chaves de sabedoria que Deus tem colocado na vida do pastor Mac Anderson e tem compartilhado com a gente. Eu quero te agradecer, pastor, primeiramente, tá, por aceitar o nosso convite. E eu queria só te fazer algumas perguntas aqui. Eu sei que esse podcast vai inspirar a vida de muitos jovens e muitos pastores, vai reanimar, né, muitos ministérios que ouvirem esse podcast. Primeiramente, quero permitir que o senhor dê as suas considerações iniciais aí. Primeiro, obrigado pelo convite. É um privilégio fazer parte dessa história, né? Então, estar aqui no primeiro podcast é uma honra. Conhecer a Renova também é uma honra para mim, né? Fazer parte do aniversário e hoje do seu aniversário, né? Que Deus continue te abençoando, que Ele multiplique sobre você graça, prosperidade e paz. Amém. E obrigado pelas palavras aí, né? Eu fico até sem graça porque eu não consigo ver isso tudo, mas que Deus te abençoe aí pela sua generosidade. Amém. Na verdade, diz que o diploma do sábio é a humildade, né? A humildade é o diploma do sábio. Pastor Mac Anderson é sensualmente humilde. Vocês não sabem de nada, gente, do quanto eu fui abençoado. Pastor, me conta rapidamente, assim, em breves palavras, um pouco da sua história, como foi a sua infância, a sua adolescência, a juventude, até que isso chegasse aqui. Porque eu acredito, assim, que por trás de tudo que hoje nós somos, tem uma história, né? E a nossa história justifica o lugar que nós estamos. As nossas escolhas justifica o nosso resultado atual. E eu gostaria que o senhor compartilhasse com a gente um pouquinho das suas escolhas, das suas experiências com Deus na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Como foi a sua chamada, né, ministerial? O senhor contasse para nós um pouquinho de uma experiência marcante, inesquecível com Deus. Eu sou filho de uma mulher estéril, né? Minha mãe é estéril. E minha mãe ainda é viva hoje, ela tem 80 anos, mas eu sou fruto de um milagre. Então meus pais estavam em oração para que eu pudesse chegar. Eles não eram cristãos antes disso, não eram evangélicos. Para você ter uma ideia, minha mãe conheceu meu pai na cadeia. E então eles se conheceram, noivaram, casaram e resolveram mudar de vida. Depois de 5 anos de casados, eles decidiram procurar uma igreja, porque eles queriam um milagre, queriam um filho, né? E o milagre veio. E isso firmou eles na casa do Senhor. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 ou 9 anos, o meu pai teve uma quebra financeira, teve que mudar. Eu nasci no interior do estado de Goiás, né? Numa cidadezinha bem pequenininha, com 10 mil habitantes. E fiquei ali até meus 8, 9 anos. Dali nós fomos para a capital, para Goiânia. Meu pai foi tentar a vida, trabalhar. E nessa de ir para Goiânia, ele se afastou do Senhor. Então, da minha adolescência, boa parte dela foi vendo meu pai bebendo, fumando, né, brigando muito com a minha mãe. Então, eu tive uma adolescência em que eu não tive uma referência legal, uma referência como a gente gostaria de ter.
Mas eu aprendi o seguinte: mais importante do que quem são seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Eu não preciso repetir padrões. Minha esposa nunca ouviu uma palavra diferente da minha boca, ou nunca gritei, nunca falei alto com ela, jamais. E meus filhos não me conheceram nem na cadeia e nem no bar. Quando eles nasceram, eu já estava no altar. Então, eu decidi mudar a história da minha geração. Na minha família não tem pastor, não tem presbítero, não tem evangelista, não tem ninguém, não tem nada. Dos meus pais para trás, nada, ninguém. Eu sou o único pastor da família, até porque eu sou filho único. Então, eu que decidi, né, tomar essa mudança na minha vida. Minha adolescência, o que mais me ajudou na igreja foi a música. Eu fiz conservatório de música e aí eu tocava bateria na igreja. E eu fiquei na igreja tocando acho que dos 12, 13 até meus 19, 20 anos. Foi quando eu comecei, quando eu noivei, né? Aos 20 anos eu noivei. E eu tinha muita facilidade de me envolver com os jovens e adolescentes, porque eu contava histórias, eu era engraçado e tal. E o pastor perdeu o líder de jovens. Ele mudou de cidade. E ele me chamou, tipo, para ser um interino, né? Não tinha outro. E eu não falava, eu não tenho chamada para isso. Não, mas você fica com eles um pouco, pelo menos uns 2 meses até aparecer alguém e tal. E aí eu comecei a liderar adolescentes, depois jovens. E eu fiquei eu ainda brinco com eles quando eu vou pregar para jovens. Falo, eu liderei jovens 5 anos, depois Deus me deu o livramento aí, graças a Deus. Mas eu fiquei uns 4 ou 5 anos liderando jovens. E nos 2 primeiros anos, eu sempre convidava alguém para falar com eles, para dar uma palavra, dar uma palestra. Mas chegou uma hora que não tinha. Eu tive que falar. E aí eu senti a necessidade de estudar. Porque eu tinha muita capacidade de falar, mas eu não tinha o que falar. Não tinha conteúdo. Não tinha. Então, Deus, de maneira intencional, foi me empurrando, foi me conduzindo. Por causa, talvez, de uma oração da minha mãe lá atrás, né? Quando ela me consagrou, me entregou ao Senhor e disse, ele é teu. E eu queria que o Senhor cuidasse dele. Então, aí eu comecei a falar. Eu comecei a falar com os jovens, me deram a oportunidade. Aí eu comecei a fazer seminário de teologia, que eu já fazia faculdade de administração, aí fui fazer faculdade de teologia. E me apaixonei pela Bíblia, fui estudar, e aí eu li um livro toda semana, e fui lendo. Minha biblioteca hoje deve ter uns quase 600 livros, e eu já li quase todos eles, né? Faltam poucos lá. Eu fui um leitor assíduo, assim, muito, né? Sabe? E isso me ajudou muito. Fui buscando conteúdo para poder entregar. Mas nas minhas primeiras mensagens que eu ministrava, eu tentava fazer igual os professores do seminário, né? Falar de teologia e das coisas que eu aprendia lá, soteriologia, martiologia, ensinar os nomes de Deus na Bíblia, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová de Sediqueno, Jeová não sei o que e tal. E eu falava, e eu percebi que o pessoal cochilava, né? O pessoal do famoso deve estar ruim, né? Aí gravei a mensagem para ouvir, aí fui ouvir, eu dormi também. Falei, tá muito ruim. E aí eu tive a ideia de inserir o humor dentro da mensagem. E aí é um perigo, porque você pode blasfemar, você pode incorrer no erro de brincar com as coisas de Deus, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, línguas estranhas. Então, eu decidi fazer coisas engraçadas com relação aos personagens bíblicos. Então, quando eu falo de Davi, quando eu falo, mas eu bato mesmo, sem dó. Falo dos erros, dos defeitos, coloco humor, eu faço alguma coisa. E é só uma maneira, uma didática, né? Para poder chamar a atenção. Terminei o seminário, quando eu terminei, eu já estava casado. Eu casei com 21 anos. Casei com Susan, nós estamos há 26 anos casados. Aos 21 eu casei com ela e nós liderávamos juntos e a gente cresceu junto. E aí a partir daí começaram todos os desafios. O primeiro deles foi no casamento, porque assim que eu casei, com passado 1 ano e meio, 2 anos, a gente teve uma crise muito forte, minha esposa ficou depressiva e pediu para que eu saísse de casa. Meu Deus. E a minha crise demorou 2 anos. Ela ficou doente, e aí eu cuidava da casa, lavava banheiro, fazia comida, fazia as coisas, lavava roupa, cuidava de tudo, e ela em casa prostrada, e aí eu trabalhando pouco, porque tinha cuidado das coisas, as finanças foram... Eu sei que virou uma bola de neve, um caos. Foram 2 anos de luta. Foram 2 anos, assim, de uma guerra muito intensa no meu casamento, justamente quando eu comecei a ministrar para casais.
E nessa época o Espírito Santo falou comigo, eu vou te ferir na área que eu vou te usar. Meu Deus. Porque uma ferida cicatrizada, ela é a sua credencial. Ela que te dá autoridade para você falar dentro daquilo que você se dispôs a ser usado por Deus. Então, quando Tomé entrou numa sala e disse, eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu colocar a mão na cicatriz. Jesus entrou e disse, não tem problema, pode colocar, tá aqui, ó, tá do meu. Quer colocar a mão aqui também? Porque não é uma vergonha, pelo contrário, eu venci, né? Que minha autoridade está aqui. É a única coisa feita na terra que está no céu até hoje, são as marcas de Jesus. Então, esse foi o primeiro embate, né? Logo já no meu casamento, e depois vieram inúmeros outros e muitas coisas para tentar fazer a gente parar, e a gente está de pé até hoje. Eu vou dar somente uma pausa aqui, pastor, para ressaltar alguns pontos nessa história que o senhor trouxe para nós. Primeiro, hoje nós temos talvez a maior dor da humanidade, hoje seja a orfandade, né? São filhos órfãos de pais vivos, né? São filhos cujos pais não dão assistência de pai, não dão atenção de pai. São famílias disfuncionais. E eu percebi aqui na sua história que teve um momento na sua história que a sua família quase que está desintegrando, né? A baixa espiritualidade do seu pai, porque se esfriou na fé, trouxe crise para dentro de casa. E isso tinha tudo para que a sua vida fosse um fracasso. Mas eu percebi nas suas palavras que tomou uma decisão, né? Que conselho o senhor daria hoje para a juventude, os nossos jovens que têm pais ausentes e que carregam essa dor no coração? O que você estudaria para esses jovens? Porque assim, eu fico imaginando que da mesma forma que Deus está hoje te usando no Brasil e fora do Brasil, né, é um modelo que inspira a gente. O que você estudaria para os nossos jovens? Eu fiz duas coisas na minha adolescência. Primeiro, eu decidi e entendi, né, através de uma ministração que eu recebi, que Deus era o meu pai. Então, que a minha referência paterna é essa. Deus não se chama de pai na Bíblia por nada, não. É porque ele já sabia de onde nós chegaríamos. Esta carência, essa crise de paternidade. Então, eu entendi que ele era o meu pai. Então, eu não estava sozinho, minha referência era ele. E uma outra coisa que logo de imediato, com meus 14 anos eu fiz, buscar uma referência humana, masculina. E aí foi interessante que o meu líder de jovens, ele, na época, né, que era o meu líder, ele era extremamente comprometido com o reino. E ele era músico também na igreja. Então ele falou, cara, eu vou te ensinar a tocar. E aí eu colei nele. Ele me ensinava a tocar, me ensinava a vestir, me ensinava a falar. E eu tomei ele como uma referência, como um exemplo de homem, de um cara sério, de um cara íntegro e tal. E é interessante que assim que eu casei, ele faleceu muito jovem, ele era novinho. E eu vejo até um cuidado de Deus, né? Ele esteve comigo enquanto eu precisei, né? Então, Deus não recolheu ele antes, né? Ele faleceu assim que eu me casei e tal. Ele celebrou tudo isso com a gente. Então eu busquei essas duas coisas. Eu acho que a minha referência paterna em Deus, né? Ele é o meu pai. Então eu não sou órfão porque eu tenho esse pai. E tem uma referência aqui na Terra de alguém que te inspira. Você tem que ter um modelo. Andar com alguém que te inspira. Andar com alguém que te inspira. Você tem que ter um modelo. A gente ensina pelo exemplo. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Uau. Então, se tem uma mãe nos assistindo agora que tem um filho adolescente e ela provavelmente está sozinha, porque esta é a realidade dessa geração. O que ela faz com esse menino? Ela precisa colocar ele junto com alguém que tenha referência. Alguém que vai mostrar para ele os princípios da hombridade, essas coisas. Porque você nasce macho, você não nasce homem.
você tem tudo para ser macho, biologicamente, físico. Você está preparado para isso. Homem não nasce, você forma ele. Então, o homem você precisa formar ele. E só forma homem, outro homem. Que seja um bom exemplo, uma boa referência. E aí as mulheres são guerreiras, elas se viram também e tentam e lutam e tal, mas elas percebem que o esforço delas é muito grande para isso. Porque elas ficam insistindo em falar e ensinar, sendo que se essa adolescente tiver uma referência masculina, é só ele repetir. Não precisa falar nada, é só ver, só acompanhar um avô, um tio, alguém sério, alguém coerente, né? E que pode ajudar nesse sentido aí. Tem que ter modelos. Agora, eu percebi também outra coisa muito forte, que o lugar que você nasce não necessariamente vai determinar o seu futuro. Porque, por exemplo, olha, Pastor Marco nasceu em uma cidadezinha pacata, interiorzinho de Goiás, né? E eu observo também que Jesus nasceu aonde? Olha, na manjedoura, os pais carpinteiros, não era o pai de Jesus, não era, o José não era um rei, né? Era um carpinteiro, né? Nasceu uma família humilde, uma cidade humilde, né? Uma família humilde, mas olha, o lugar que você nasceu não vai determinar, sabe, em última instância, a quem você pode ser na vida, entendeu? Por exemplo, eu também vim de uma família bem humilde, tá? Meu pai é carteiro, minha mãe costureira, nascemos e nos criamos em um bairro humilde, certo? Mas olha o que Deus fez com a gente, sabe? Olha para onde Deus nos já colocou e para onde está nos levando, né? Então, eu quero falar para uma geração de jovens aqui que nasceram em um lar disfuncional, em péssimas condições, certo? Eu quero dizer para você, como diz aquele provérbio árabe, olha, que tempos difíceis fazem homens fortes. Então, Deus colocou você num lugar difícil para fazer de você uma pessoa forte. Aqui, o pastor Mark aqui, entendeu? Então, dificuldades é uma escola de forja de Deus para a sua vida. E está tudo certo. Deus nunca erra. Escute isso, eu costumo dizer que assim, Deus nunca erra. Se Deus escolheu você para nascer nas condições que você nasceu, com a família que você tem, é porque tem um propósito por trás disso, tá? Pastor Mark, uma coisa também que o senhor falou muito forte, que eu acho que isso também é muito inspirador. Hoje, a nossa geração, chamada de sociedade líquida, né? Por qualquer crise desiste, né? Só que as crises são necessárias para remover de nós aquilo que não pode permanecer, né? O ouro purificado, ele passa pelo fogo, né? Então o fogo da crise é necessário. E hoje, o que é que eu tenho visto hoje? Muitos homens desistem do casamento, ou mulheres também desistem do casamento por causa da crise. E durante as crises, muitas feridas se abrem. Mas olha o que o pastor Mark falou aqui, gente. Eu preciso ressaltar isso aqui é importante demais. Tá? Por quê? Porque hoje tanta gente, meu Deus, sabe, desiste do casamento, desiste da família, desiste dos filhos, desiste do futuro, desiste, retrocede, recuam, sabe? E por quê? Porque durante a crise as feridas vão surgir. Só que as feridas lá na frente vai se tornar, sabe o quê? Uma cicatriz. Essa cicatriz vai se tornar uma grande autoridade na sua vida. Tá? Então, o que eu quero falar para você aqui hoje? Observe aqui o exemplo do pastor Mark. Pastor Mark, como foi que você conseguiu superar essa crise? Fala um pouquinho para nós, porque o como que você conseguiu aqui pode ser a resposta de Deus para a vida de muita gente que está aqui agora nos ouvindo agora e pensando em desistir. Olha, você não vai desistir da sua família. Olha o que Deus fez com você, colocou você diante desse podcast aqui agora, e eu sei que Deus está falando com você aqui agora. Pastor, mas como que o senhor conseguiu superar essa crise e hoje o senhor ser uma autoridade justamente em família? Você falou duas palavras na mesma frase, que é muito interessante. Você falou do ouro que é purificado e disse a palavra crise. Quando os primeiros ouríveis lá atrás surgiram, eles todos sempre usaram, recentemente passaram a usar o mercúrio, mas já tinha alguns produtos para poder purificar ali no fogo e tal. Mas a vasilha, o recipiente
que tinha capacidade de suportar o fogo, derreter o ouro e o recipiente não ser derretido, chamava-se crisol. Daí veio a palavra crise. Esse recipiente chamava-se crisol, aonde colocava o ouro para que ele fosse queimado e purificado. Então, a crise, ela existe exatamente para arrancar de nós aquilo que está nos impedindo de viver o propósito, de viver o que Deus tem para nós. Essa geração menos resiliente é a geração mais mimimi, mais chorona, mais reclamona e, infelizmente, esta é a verdade. Vai fazer a diferença aquele que decidir em Deus, né, tomar a decisão de mudar e fazer uma nova história. Na crise do meu casamento, que foi a primeira crise que nós vivemos, o que mais me ajudou foi a oração. Eu afundei assim na minha cama, no meu quarto, e aí eu ficava só em oração e eu jejuava. Então isso me fortaleceu, porque me dava uma esperança. E aí, como eu comecei a estudar na época para falar com famílias, eu comecei a ouvir pessoas que falavam nessa área, e você vê que todos eles tiveram processos complexos, mais difíceis do que o meu. Porque no meu casamento não teve traição, não teve abandono, não teve agressão, não teve nada disso. Só que ela simplesmente ficou num processo de angústia, de depressão. Então ela não tocava em mim, não conversava comigo, a gente não tinha intimidade. Isso foram quase 2 anos. Então eu tinha uma mulher dentro de casa para eu cuidar. Meu Deus. E nessa época eu aprendi o que é ser homem. Opa, aprendi o que é ser homem. Olha, crise vai te ensinar a ser homem, tá? Isso aí. E homem não nasce, homem se forma. Ele tem que se formar. Então, na crise, Deus está te permitindo aprender a ser homem. Eu tinha que cuidar e amar uma mulher que não me entregava nada. O homem nasceu para morrer. O homem nasceu para estar à frente. Nosso exemplo é Cristo. Amou ao ponto de se entregar pela igreja. O homem não nasceu para o trono, nasceu para a cruz. Não, tem que postar essa frase aí. O homem não nasceu para o trono, nasceu para a cruz. É isso aí. Se sacrifica pelos filhos, pela família. E detalhe, só vai chegar no trono depois que passa pela cruz. É isso aí. Então você nasceu para a cruz, para depois da cruz você chegar no trono. Então o homem não nasceu para o trono, nasceu para a cruz. Aí tem que ver a frase, pastor Marquinhos, por favor, gente. Posta aí, por favor. Deixa eu só esclarecer alguma coisa aqui também, que eu acho que é importante agora. Por que os homens saem de casa? Por quê? Por que há esse abandono? Por que há essa desistência? Existem várias explicações, mas vamos lá, deixa eu resumir. Quando Deus criou Adão, havia o jardim, Deus criou Adão e disse: cuida do jardim. Não tinha mulher, não tinha nada, só tinha Adão. Então, ele não tinha ninguém com ele. Adão nasceu solteiro. Quando Deus trouxe Eva, Deus já trouxe Eva para Adão. Ela já nasceu casada. Daí você vê esse instinto feminino de cuidar dos filhos, da família, de lutar pelo casamento, de não desistir. Essa resiliência está no fato de que ela nasceu para isso. É natural nela. É tão natural que você não lê na Bíblia: mulheres, amem vossos maridos. Porque não precisa. A mulher é a essência do amor. É ela quem traz esse ambiente para dentro de casa. O homem, como nasce solteiro, o que Deus disse para ele? Você vai pegar uma mulher e amar ela. Porque esse é o desafio dele. De querer se envolver com outras mulheres, de querer ser o galanteador, de sair, de conquistar. Porque o homem tem esse espírito de conquista, né? E aí Deus pega e agora você vai ter que se submeter toda essa sua natureza aqui, ó, amar uma mulher. É isso que vai te fazer ser homem. Aí Deus pega a mulher que consegue viver sozinha, independente. Deus pega uma mulher que é inteligente, que forma, que estuda, uma mulher que não precisa de homem. Fala assim: submete a ele aí. Meu Deus. Porque é nesse processo que a gente é forjado. Casamento não existe para me fazer feliz. Casamento existe para me fazer homem, me fazer mulher, para dar destino, dar propósito, dar sentido à vida, deixar filhos saudáveis para uma próxima geração. Então esse é o propósito de um relacionamento. É justamente um afiar o outro. Então hoje,
uma das razões, porque o casamento nos fortalece, gente. Você se torna melhor após se casar, né? E hoje você observa muita gente com medo de casar, eles vivem ajuntados, né? Por quê? Porque eles não querem, olha, se submeter ao processo do casamento, ao plano de Deus. Ao plano de Deus, porque o plano de Deus é você se submeter. O homem vai ter que se submeter, né, contra a sua própria natureza, a mulher vai ter que se submeter ao homem, e ambos serão melhorados ao longo... Exatamente. Do tempo. É o ouro sendo purificado. Casamento é para isso. Eu digo que casamento existe para quebrar o vaso e os filhos para pisar nos cacos. Meu Deus. Olha, você está querendo desistir do seu casamento? Aqui, olha, Deus restaurou, sabe, a vida, né, como casal do pastor Mackenzo, da pastora Suza, e hoje eles vivem tão felizes, gente, sabe? É um milagre. É um casal tão apaixonado. Eu achei que eu era o casal mais apaixonado do Brasil. Eu descobri aqui, tem um pastor aqui. Viu nada, né? Que também é muito apaixonado pela sua esposa, que coisa muito linda. Tem 3 filhos lindos, né? 3 filhos. Pastor, com relação à criação dos seus filhos, dá só uma palhinha para nós aqui. Que conselho o senhor daria para os pais dessa geração? Porque isso me inspira demais, ver os seus 3 filhos tão envolvidos com a obra de Deus. Eles abraçaram a missão que Deus te confiou, estão ali do teu lado, te ajudando. Isso é tão inspirador. Conta para nós, assim, algo que os pais da minha geração deveriam fazer para que também pudessem inspirar os seus filhos. A primeira coisa é ser o exemplo. A primeira coisa é essa. Nós somos a Bíblia que nossos filhos vão ler. Então, eu acho que olhar para nós e ver integridade, compromisso, retidão, isso não tem como discernir isso em palavras. É o exemplo, a vida, isso carrega um peso que não tem como você retirar. Então, esse é o primeiro. Meus filhos precisam me ver ler a Bíblia. Seja exemplo. Eles precisam me ver orar. Minha mãe nunca disse que você tem que orar, nem meu pai, mas eu via minha mãe orar todas as madrugadas. Meu Deus. Eu acordava aos 12 anos, a minha mãe estava ajoelhada aos pés da cama, aos soluços. Eu assustava porque ela estava chorando, soluçando. Eu ouvia na minha adolescência. Me permita, pastor. Olha, mães, escute isso aqui, ó. É impressionante como mães que oram geram profetas para uma geração, tá? Ontem aqui na nossa igreja, o pastor Marco pregou sobre a vida de Ana, né? Você observar Ana, mulher estéril, que chorava por um filho. Quem foi que veio? Samuel. Então você que é mãe, que você quer ver o seu filho como um profeta, um grande homem de Deus, um grande pastor, sabe, alguém que vai fazer a diferença no seu tempo, coloca o joelho no chão. Então, pastor, essa vida devocional dos pais, essa inspiradora. Essa vida inspiradora, talvez seja o ponto mais importante para forjar nos filhos o homem que esse pai deseja formar, no caso. É isso aí. Outra coisa, se você é homem e está casado, ter um casamento saudável. A maior declaração de amor que um homem pode fazer para os filhos é amar a mãe deles. Então, se os filhos percebem que o pai ama a mãe, respeita a mãe, isso traz uma paz dentro de casa que você não tem noção do que isso pode refletir. Eles vão querer também ter um casamento saudável. Eles vão se sentir seguros, tranquilos em um ambiente onde eles podem não ter esse tipo de preocupação, né? Então, isso a gente conseguiu gerar na nossa casa. Olha, gente, eu gosto de falar isso aqui pra você. Eu tô pegando somente as chaves aqui, entregando pra você. Não sei se você percebeu a chave aqui, ó. O pastor Marco tá vivendo uma crise muito séria no seu casamento. Passou 2 anos cuidando de uma mulher, né, que não estava correspondendo no momento, porque ela estava muito, muito mal. Mas ele decidiu orar. Ele não desistiu, abandonar a família. Ele poderia ter decidido abandonar a família. Hoje ele não seria o homem que ele é. Escute aqui. Então, olha, para você estar aqui vivendo uma crise muito séria no seu casamento, eu vou te falar aqui mais uma vez, querido. Não desiste da tua família. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus, sabe? Traz Deus
para dentro de casa. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-Edom em tudo quanto ele tinha. Sabe por quê? Porque a arca estava lá na casa dele. Você, como sacerdote de sua casa, você pode trazer a arca para dentro de casa, tá? Traz a presença para dentro de casa, ergue um altar no teu quarto, tá? E você com certeza vai vencer essa crise, tá? Pastor, observe que eu tinha tantas coisas importantes para falar sobre ministério, para falar sobre igreja, mas eu aprendi com o pastor Po Yong-Cho. Eu tenho o pastor Po Yong-Cho como um dos homens que muito me inspira, embora Deus já o levou para a glória, mas eu leio todos os livros dele, eu ouço todas as pregações que eu posso ouvir. Eu aprendi que a gente pode se conectar com mentores através dos seus livros. Sim, nem sempre, sim. Olha aqui, você está me ouvindo aqui agora, nem sempre a gente vai ter esse privilégio de estar assim com o mentor de perto, né? Mas a gente pode se conectar com as pregações. Eu ouço muitas pregações do pastor Mack, né? Leio os seus livros. Então, escuta uma coisa, você pode também fazer isso. E o pastor Po Yong-Cho, ele escreveu um livro chamado Muito Mais Que Números. E nesse livro ele trata primeiro sobre o caráter do pastor, né? Que conselho, pastor, o senhor daria hoje para os pastores do Brasil acerca de formação de caráter, de preservação do caráter, preservação da sua integridade? Que conselho o senhor daria? Quando você cuida do seu caráter, Deus cuida da sua reputação. E reputação não é difícil. Reputação você faz com maquiagem. Agora caráter não, só com cirurgia. É no processo, né, que você vai sendo forjado e amadurecido. É uma questão de decisão. Talvez o peso mais forte que um pastor tenha sobre os seus ombros é ter um caráter ilibado, um caráter de integridade, coerente. Eu acho que isso é o que mais gera credibilidade e respeito diante da comunidade. Sabe, marido de uma só mulher, né, que cuida da sua família, né, que não despreza o cuidado da sua casa. A Bíblia diz que quem não cuida da sua própria casa, que não cuide da casa de Deus. Então, o meu primeiro ministério está lá dentro de casa, é a minha família, a minha esposa, e cuidar disso, né? Eu sei que tem pastores que não se preocupam com a sua reputação, eles acham que Jesus não preocupava com a reputação dele. Eu não sou Jesus, né? Eu vivo numa comunidade normal, né? Eu não sou Jesus. Mas vamos a algumas coisas. Eu não dou carona para mulher. Opa. Eu não atendo mulher sozinho. Opa. Se eu for em algum ambiente onde tenha muitas pessoas, porque em Goiânia Deus deu a graça pra gente ser bem conhecido, eu não vou sozinho. Opa. Mesmo estando num ambiente público. Vai lotando aí, meu amigo, por favor. Não ando sozinho. Então, não sou soberano no dinheiro da igreja, tenho um conselho fiscal que cuida do dinheiro, porque o dinheiro da igreja não é meu, não pode ser meu. Dinheiro da igreja não é para enriquecer o pastor, não é para construir império, é para edificar o reino. Então, por isso que a gente está sempre prestando contas na igreja, de onde está indo, o que nós estamos fazendo e tal. E cuidar do meu casamento. Esse aí eu invisto mesmo. A cada 2 meses, a igreja envia eu e minha esposa ou para Caldas Novas ou para Pirinópolis, e a gente fica 3 dias sem celular, só nós dois, na piscina, descansando, na banheira. Meu Deus, esse é um investimento que a igreja faz em nós. A igreja paga isso. Ela pega os pastores, a cada 2 meses, 3, eu escolho a data e aí eu vou, segunda de manhã, só eu e ela. Vamos para Caldas Novas, um clube mais simples e mais isolado também, porque não pode ser um negócio caro, porque a igreja também não tem condição. Mas é um lugar agradável, aconchegante, simples, aí eu fico lá com ela 3 dias na piscina, conversando, alinhando, trocando ideias, namorando. Então, eu volto outro pastor, eu volto outra pessoa. A igreja que tem consciência da importância da família do pastor é uma igreja que cresce saudável. Meu Deus. Não, essa aqui é a igreja que tem consciência... Repete para mim, pastor, por favor. A igreja que tem consciência da importância da família do pastor, ela cresce saudável. É uma igreja que cresce saudável. Cresce por favor, saudável. Produção, faz esse corte aí. Faz esse post aí, por favor. Eu tenho visto hoje, pastor, o pastor Luciano Subirá trouxe para mim um dado de uma pesquisa que eu pegou no norte-americana. Cerca de 80%
dos ministros evangélicos tem um final trágico, ou ocorre uma tragédia ao longo do ministério, ou na sua integridade moral, ou na sua família, ou no seu ministério. E somente 20% terminam bem. E eu acredito que tão importante como começar bem é terminar bem, né? E hoje, uma das preocupações do meu coração é: Deus, eu quero fazer parte dos 20%. Além dessas coisas, pastor, que o senhor falou, né? De, olha, não dou carona para mulher sozinho, não vou me expor. Não atendo sozinho. Não atendo mulher sozinho. Não atendo. Procuro ter uma integridade em relação às finanças. Cuido bem do meu casamento. Tem algo mais que o senhor gostaria de recomendar para os pastores da nossa geração, para que eles possam terminar bem? Porque acho que isso que é o mais importante, né? É fazer como fez o apóstolo Paulo. Olha, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Ou seja, o apóstolo Paulo terminou bem. Hoje eu vejo tanta gente desencorajada com o ministério porque tem medo de terminar mal. Quando eu comecei aqui a igreja, nós ensinamos aqui, a nossa igreja nasceu, tanta gente veio assustar a gente. Deise, cuidado, Deise. Ministério pastoral, isso, aquilo, outro, sabe? Mas é possível terminar bem. Que outro conselho, pastor, você daria para os pastores, né? Para que eles possam terminar bem? Salomão disse que o final das coisas é melhor do que o início delas, né? E o apóstolo Paulo, como você disse, ele, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Então, assim, ele entrou na guerra, foi até o fim. Só que o mais importante está aí, eu guardei a fé. Guardei a fé. A vida do pastor é uma vida muito isolada, ele acaba ficando sozinho, né? E essa de estar sozinho é o que leva esses pastores a um final trágico. Imagina, em 2018 eu caí de cama com depressão, final de 2018 até o final de 2019. Foram 10 meses mais ou menos, prostrado. Eu demorei 1 ano para pedir ajuda. Meu Deus. Porque na posição que eu estava diante da igreja, eu não poderia falar isso. Como que eu vou dizer que um pastor, servo de Deus, homem de oração que prega, está com depressão? E o meu problema era hormonal, não era espiritual. Eu tinha deficiência nas minhas testosteronas, na minha vitamina. Eu estava morando fora do Brasil, não tinha sol, vitamina D 0. Então, Deus. Assim, eu fui no chão. E aí isso afetou a minha mente. É só uma questão hormonal. A idade foi chegando, mas eu não queria reconhecer por causa de crença religiosa. Então, o perigo de estar só. Quem não confessa a tentação vai ter que confessar a queda. Então, eu decidi, e aí isso foi uma forma que Deus me ensinou também, de gritar por ajuda, de pedir socorro. Você percebe que quem está a caminho do fracasso, como Elias que vai para uma caverna, o texto diz, e deixando o seu moço, partiu sozinho e foi para uma caverna. Deixar pessoas, ficar longe de pessoas, ficar sozinho, não ter mentor, não ter modelo, não ter ajuda, não tem ninguém para te confrontar, você vai se tornar um Sansão. Olha os juízes da Bíblia, Eude, Débora, Baraque, Gideão, Jefité, todos formaram um exército. Quem é que não teve exército? Sansão. Por que ele não tinha um exército? Porque ele achava que sozinho ele era o exército. E não existe exército de um homem só. Não existe. Como não tinha ninguém para confrontá-lo, ele fez o que quis. Casou com quem quis, errou onde quis, pôs a mão onde quis, fez do jeito que quis e morreu como nunca tinha imaginado. Caminhar sozinho é a maior tragédia de um pastor. Poxa, irmão. Caminhar sozinho é a maior tragédia de um pastor. Eu estou dizendo para você que é tremendo. Gente, Provérbios 18, versículo 1 diz assim, aquele que se isola busca o seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É isso aí. Olha, a verdadeira sabedoria Deus colocou no outro, tá? E você pode extrair a chave de sabedoria que vão abrir portas na sua vida no outro. Aí é a questão de humildade, né, pastor? Eu acho que você não precisa chegar no fundo do poço
para você pegar essa chave de sabedoria na sua vida, tá? Não ande sozinho. Você tem que ter alguém para te falar a verdade, né? Você tá errado. Eu não concordo com isso. Tem que ter. Senão você vira um semideus, né? Pastor, na igreja, agora eu vou falar um pouquinho de igreja. Nosso tempo já está acabando, gente. Mas na igreja hoje existe muita gente com muitas boas ideias, né? Só que nós precisamos de ações dirigidas por propósito. Ok. Né? Como que hoje o senhor faz na igreja para lidar com essa questão? Muitas ideias, mas eu não posso colocá-las todas em prática, eu preciso ter uma ação dirigida por um propósito. Como que hoje o senhor tem feito? A gente tem um filtro na igreja que nós temos uma missão, né? Amar, servir e restaurar. A maioria das igrejas que eu vejo que tem uma missão similar, a Igreja da Cidade e outras, né, que vieram dessa ideia de missão, tá lá: amar, servir, conquistar. Amar, servir e discipular. Amar, servir e ganhar. Por que o nosso não é ganhar, não é conquistar? Por que o nosso é restaurar? Porque Deus me deu um ministério de restauração. Eu tenho facilidade com as pessoas desigrejadas, os desviados, com pessoas feridas. Meu ministério sempre foi voltado para isso. Então o propósito da nossa igreja hoje é restaurar essas pessoas. É amar, servir e restaurar. Esse é o crivo, esse é o filtro. Então, por exemplo, nós vamos fazer o que a gente chama de awake lá, que é um encontro numa chácara, um encontro espiritual. O awake entra onde? É amar, é servir, ou lá as pessoas são restauradas? Restaurar. Entendeu? Então tem que estar dentro daquilo. Então nós vamos fazer uma ação social. É uma maneira de nós servirmos e demonstrarmos o amor de Cristo às pessoas. A gente vai para a comunidade, faz. Então tudo que nós fazemos tem que estar dentro desse critério, dentro desse propósito. Eu lidero com o sim, eu sempre digo sim. Existem alguns projetos que as pessoas me apresentam que são interessantes, são ideias boas e tal. E se tiver coerente com aquilo que a gente está pensando, eu digo sim para tudo. Então hoje eu falo 90% é sim. Duas coisas acontecem quando você fala um sim. A pessoa vai te surpreender. Ela vai fazer algo surreal que nem ela imaginava que dava conta de fazer e faz um negócio extraordinário. Ou ela percebe que não conseguiu nem tirar do papel. Uau. Aí ela não vai voltar em mim e falar que a culpa é minha ou da igreja porque não teve oportunidade. Ela vai entender que não é Deus que quer que ela faça aquilo e acabou e pronto. Porque ideia, o que eu mais ouvi em 3 anos de igreja: você está fazendo errado, você está fazendo errado, você está fazendo errado, você está fazendo errado. Então todos os pastores, obreiros, líderes que vinham de outras igrejas diziam para mim isso, a mesma coisa. Você tem que ter muita identidade, muita consciência do que você está fazendo. Por que eles diziam isso? Não é porque eu estou errado, é que eu fazia diferente. Eu falei, se for para fazer mais do mesmo, cada um volta para suas igrejas. Não dá, eu estou vivendo um novo tempo, uma nova fase. Eu sempre uso isso aqui, ó. Essa garrafa, ela tem uma data aqui, ó. A data na garrafinha de suco é a data de validade do suco. A data na latinha de azeitona é a data de validade da azeitona. Na água, não. A água não vence. Essa data não é da água. Essa data é da garrafa. Uau. A garrafa é importante? É, mas olha o tamanho dessa. É com gás. Poderia ser assim, branca, preta, rosa, azul, verde. Ela não contaminando a água, tanto faz o formato dela. Faz. O que você não pode perder é a essência. Então essa geração hoje, ela precisa entender isso. Nós estamos trocando a garrafa, atualizando a garrafa, mexendo na garrafa. Porque a garrafa do século passado, ela já não mais atrai as pessoas do século presente. E tá tudo certo. A garrafa é importante, mas ela pode ser mudada, trocada, transformada. Você põe cor nela. Ai, que cor que é a parede da sua igreja? Lá na minha igreja é cinza. Aqui na sua é bege. E daí? Tá tudo certo. Você muda regras. O que você não pode mudar é princípio. A água tem que ter... Qual que é a sua teologia? Opa, essa aí não. A sua teologia, os valores, os princípios, a essência do evangelho, do reino. Isso é negociável. Isso é negociável. Qual o problema que gerou crise na minha geração? É porque algumas igrejas, ao trocar a garrafa, jogou água fora.
A gente precisa identificar. Então, assim, o podcast é uma garrafa nova. Uhum. Antigamente era o rádio. Era rádio. Hoje ninguém ouve rádio, mas depois da pandemia todo mundo fica ouvindo podcast. Uhum. E então, assim, é uma ferramenta, é só uma garrafa, gente. E se eu te falar que daqui 5 anos não tem mais podcast? Ah, por quê? Não sei, porque mudou, velho. Surgiu outra coisa. Cadê o Orkut? Era só uma garrafa. Então o problema não é o meu Instagram, é o que eu falo nele, o que eu entrego nele. A garrafa é só um meio de ir, uma ferramenta. Então, o que aconteceu nas igrejas da Europa? Eles idolatraram a garrafa. O púlpito, a cadeira, a madeira, o teto. Eles idolatraram a garrafa. E eu morei na Europa. Todas as garrafas, as igrejas, todas estão lá. Só não tem gente. Não tem essência, não tem vida, não tem Deus, não tem nada. Meu Deus. Aquilo que você valoriza... Não tem o que saciar a sede. Aquilo que valoriza, aquilo que você dá valor, é o que vive. É o que sobrevive, é o que vai ficar. Então, quando uma igreja, quando uma igreja ela deixa de viver avivamento para viver só movimento, ela vira monumento. Uma igreja que não vive avivamento para viver movimento se torna um monumento. Ela vira um monumento. Vai anotando aí. Eu não quero construir um monumento. Eu não quero, quando morrer, falar, ele deixou a maior igreja. E daí? E aí? Para que isso? Quantas almas? Quantas pessoas? Quantos missionários? Quantas vidas? Quando o samaritano entregou o moço ferido lá na hospedaria, disse, eu tô indo embora, vou te dar dinheiro. Você tô te dando as condições para isso? Para isso. Quando eu voltar, se ele tiver gastado mais, eu te dou mais. Mas o dinheiro é para investir nele. Você pode ampliar, crescer e tal, mas o dinheiro não é para hospedaria. É para investir. É para investir nele. Se for necessário comprar uma melhor cama, você investiu na hospedaria, mas por causa dele. Isso são ações dirigidas para propósito. Então, hoje, pastor, o que toda igreja deveria fazer é tudo que eu fizer na estrutura da igreja é por causa daquela missão, das pessoas. Das pessoas. Pastor, só para a gente concluir aqui, quais são as estratégias que hoje o senhor utiliza para comunicar a missão, a visão, os valores, o propósito para os membros da igreja? Né? Repetição. Escreve na parede, escreve nos folders, escreve no panfleto. O jornalzinho semanal, que é digital, também está escrito. Isso está escrito em todos os lugares. Se a pessoa aceitou Jesus, quando ela pega o presente que a gente entrega, uma sacolinha, está lá, amar, servir e restaurar. Então ela chegou lá no Away que está escrito amar, servir e restaurar. E a gente fica falando sobre isso. O óbvio precisa ser dito. Meu Deus. E essa questão, pastor, porque assim, é impressionante como as pessoas, né, perdem a visão rapidamente. Né? Então, o senhor usa também esse processo aí de repetir como uma das estratégias para renovar a visão, trazer encorajamento para a igreja? Trazer encorajamento para a igreja. Lá o senhor usa algum tipo de slogan? Porque eu já ouvi falar também que utilizando-se slogans, né, periodicamente, isso também pode ser uma forma de renovar essa visão, de comunicar essa visão. A gente colocou lá Family, né? Family Church, depois um lar para todos. Um lar para todos. Um lar para todos. Então, a igreja não pode tudo, mas pode todos. Então, quem é que entra na igreja? Quem quiser. Eu não sou fiscal de culto. Entra quem quer, do jeito que quiser, vestido do jeito que quiser. Eu não estou ali para isso. Eu estou ali para pregar o evangelho. E eu cobro dos meus líderes coerência, porque eles estão à frente. O cara que senta lá, vem quem quer. Ele pode ser um homossexual, ele pode ser de católico, ele pode ser espírita, ele pode ser crente de outra igreja. A função ali é você pregar o evangelho. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Gente, olha, eu vou ficar por aqui, porque o pastor Marquinhos precisa agora voltar para Goiânia. Hoje à noite ele tem um evento muito especial, que é o check-in, novos membros. A gente recebe hoje lá 800 novos membros. Meu Deus do céu. Pastor, esse check-in, nesse check-in o senhor
comunica mais uma vez a visão da igreja, a missão da igreja. Repito tudo de novo. Repete tudo de novo. Tudo de novo. Gente, eu estou ficando por aqui com o nosso primeiro podcast da Renove, que de fato foi um presente de Deus justamente no dia do meu aniversário. Pastor Mark, foi no dia do meu aniversário também que essa igreja nasceu, quando eu completei 40 anos. E 4 anos depois está nascendo o nosso podcast. Que Deus abençoe a sua vida. É um marco, né? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe e proteja a sua família. Que o senhor e a sua esposa possam vencer juntos, envelhecer juntos. Amém. E inspirar uma multidão de pastores, de líderes, de igrejas pelo Brasil afora, juntos também. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor. Gente, Deus abençoe você. Eu quero que você toque aí no curtir, compartilhar. Importante, segue lá no Instagram, o pastor Mark Anderson. Segue lá. Todo dia a gente tem conteúdo novo, tem conteúdo assim precioso. Eu te digo uma coisa, vale a pena seguir o pastor Mark Anderson lá no Instagram. Coloca assim, ó, lá em notificações, tem um localzinho que você bota para ativar. Toda vez que postar, vai aparecer para você. Curte lá as publicações dele, compartilha lá, que aí o Instagram vai avisando para você quando ele postar novamente, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e se liga aí que vai ter mais podcast aqui para você, aqui na nossa igreja. Um abraço, gente.